Então, diz aqui, 6,6 de Gênesis. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Vou ler de novo para você. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Deus de poder, de graça e de misericórdia, só o Senhor sabe, Senhor, de que forma o meu coração está hoje aqui nesse lugar para pregar a tua palavra. Mas eu te peço então, sustenta, abençoa e sopre no meu coração e transborde e alcance nos corações dos meus amados, em nome do Senhor Jesus Cristo, para crescermos todos na graça e no conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Essa semana eu lembrei de um ditadozinho, né, que invariavelmente nós já ouvimos ou até falamos. Que é aquela exclamação que diz assim: se arrependimento matasse, eu estava mortinho. Quem já não falou isso ou já ouviu isso? Eu quero dizer para vocês que essa semana, se arrependimento matasse, eu estaria mortinho. Certo? Ainda bem que o arrependimento não mata. Muito pelo contrário. O arrependimento faz com que você seja novamente inserido naquilo que você, por acaso, foi contra ou blasfemou ou fez. Quando Deus ouve da tua boca uma blasfêmia, ouve da tua boca uma rejeição, ouve da tua boca um impropério, Ele espera que no teu coração, imediatamente, né, ou muito próximo do imediatamente, haja uma coisa chamada arrependimento. E você fala assim: mas arrepender, isso é uma vergonha. Será que Deus vai me perdoar arrependendo? Né? Deus faria isso? Mas aqui, ó, Deus está dizendo aqui a palavra que Deus também se arrependeu. Ele se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra. Que coisa impressionante isso, irmãos. Porque nós sabemos que Deus sabe tudo, está em todo lugar e tem todo o poder. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Como é que uma entidade, um ser, um Senhor, assim, que tem essas três características, pode se arrepender de alguma coisa? Primeiro que Ele sabe tudo que vai acontecer lá na frente. Ele não faz aquilo para não se arrepender. Mas Deus, meus irmãos, Ele faz essa alusão aqui, porque Ele viu, meus irmãos, que a humanidade tinha se tornado tão má, que Deus jurou destruir, né, os seres humanos e todas as coisas viventes da terra. Deus chegou a este ponto, vendo o desvio, vendo a apostasia, vendo o caminho adverso, vendo que o homem já não dava mais valor a isso, está certo? Vendo que o homem não era fiel a coisa nenhuma, tudo aquilo que Deus tinha feito, né, no início, que ele falou assim: Deus fez isso, era bom, e quando chegou o homem, disse que quando fez o homem, ele disse que era muito bom. E eu já preguei aqui que nós somos muito bons, quer dizer, nós somos a maior feitura de Deus. Então tem gente, meus irmãos, que ama a natureza, né? Ama a natureza. Essa semana teve na televisão e na internet, acho que alguns aqui viram, uma mulher judiando num cachorrinho, né? Jogando um cachorrinho na parede e tal, e ela era enfermeira mesmo, né? Então você imagina se uma enfermeira, acho que uma prerrogativa para a enfermeira ou médico é que ele seja pelo menos piedoso e seja paciente, não no sentido de ser paciente, mas paciente de paciência para aguentar o paciente. Né? É que aquilo que aquela mulher não demonstrou em absolutamente nada. Mas o que eu quero dizer com isso, é lógico que isso causou uma celeuma grande, causou um burburinho muito grande na televisão e tal, muitas pessoas iradas com isso. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que eu também fiquei falando: puxa, por que fazer isso com animal? Mas quantas vezes nós vemos fazer com pessoas e as pessoas não ficam iradas assim? Quantas vezes nós vemos jovens serem assassinados aí na porta da universidade, como vimos? Quantas vezes vimos crianças abandonadas no lixo e não causou uma celeuma, não causou esse né, como diz lá no interior, o forfé todo, né, que fizeram aí? Por que isso? Porque saiu na televisão.
A Bíblia diz que nós temos uma mãe S.A. Jerusalém. Mãe natureza. Mas por causa disso você chegar e chutar a árvore lá fora? Não é isso que eu quero dizer. Entenda o que eu quero dizer. Eu só estou querendo abrir os teus olhos e os valores estão sendo invertidos. Então, a mãe natureza, tá? Então não vamos fazer a hidroelétrica porque vai inundar não sei quantas arvorezinhas, gambás e outras coisas lá que vivem lá. Eu acho até certo, se puder preservar, ótimo. Mas engraçadinho somos nós que chegamos na nossa casa e faz assim naquele tempo e tem luz. Oh, beleza. Você vai tomar banho lá no chuveirinho, né? Liga, água quentinha. Tá bom, certo? Quer assistir o Timão ganhar o campeonato? Vai lá, liga a televisão e assiste. Tá certo? Isso é muito gostoso. Você já parou para se analisar quando você vai na sua casa, um vendavalzinho, alguma coisinha assim, e falta luz? Você rói o tapete, você fica nervoso, você fica, sabe, você liga para ele, liga para ele, quer dizer, engraçadinho isso. A natureza não pode ser abalada, mas você quer a luz na sua casa. A natureza da hidrelétrica, que vai dar luz para milhões de pessoas, eles não querem saber isso. Os naturalistas, os naturelos aí, não podem destruir, mas eles gostam de tomar um banho quente, eles gostam. Então, o que está se passando? Ou nós estamos numa sociedade hipócrita, que está mudando os valores, ou, meus irmãos, nós estamos começando aí para uma perdição de valores que causou a ira de Deus como causou naquela época. Então, o que acontece, irmãos? O Senhor se arrependeu de ter feito o homem, diz aqui a palavra. Não só isso, mas de ter feito o homem sobre a terra e pesou em seu coração, mas entristeceu a Deus isso. E ele tomou uma atitude, né? Diz assim, e ele tomou um juízo. O que era? A destruição disso que ele tinha feito. Mas, irmãos, eu louvo a Deus porque esse juízo de Deus, o juízo de Deus que vem sobre a nossa vida, se ele viesse puro no sentido só o juízo, nós estaríamos perdidos. Se eu dependesse hoje, nessa semana, no juízo de Deus, eu estava fritinho, tá certo? Os assuntos que no meu caso, que nós passamos aí, os apelos. Então, eu estaria fritinho, meus irmãos, se o juízo de Deus viesse para a minha vida, somente o juízo. Mas sabe o que nos dá a sensação de bênção de Deus? É que nós vivemos debaixo do juízo de Deus, porque a orientação de Deus começa pelos de dentro. Né? Deus, diz a palavra, que Deus castiga o filho que ama, está escrito lá. Quero dizer para você que se você não aceita o castigo, eu não gosto muito dessa palavra castigo, mas essa providência de ensino de Deus, essa exortação de Deus, isso quer dizer que você não se sente filho, não. Aquele que rejeita a orientação, a exortação, o castigo em si, entre aspas, de Deus sobre a tua vida, quer dizer, a correção, essa palavra melhor, a confessão de Deus sobre a vossa vida, é porque você não tem condição de filho, porque Deus diz que castiga os e corrige os filhos que amam. Então nós devemos entender tudo isso. Vemos aqui que chegou num absurdo de transformação, vamos destruir tudo. E o juízo veio. Mas o juízo de Deus, como veio na minha vida, veio aqui. E o juízo de Deus veio acompanhado, né, da piedade de Deus. Veio acompanhado, meus irmãos, da misericórdia de Deus. Ele nos ensina e nos corrige, mas faz tudo isso com amor, com misericórdia e com piedade. Por isso que é Deus, e por isso que quando Ele faz, nós aceitamos. Por isso que quando Ele corrige, quando a correção vem de Deus, irmãos, nós aceitamos. E não arranca o nosso couro, não. Muito pelo contrário. Nos faz alertar para que nós possamos endireitar as nossas veredas. Né? Isso aconteceu na época de Noé. Deus encarregou esse tal de Noé de fazer uma arca. Né? Mas o que aconteceu? Ele iria destruir todos. Arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e pesou no coração e ele ia destruir.
O 7 diz assim: ó, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Está vendo aí? Desde o homem até o animal, ele vai acabar com tudo. Mas essa justiça de Deus veio acompanhada com uma misericórdia, porque quando ele olhou, não é? Quando ele olhou para esse tal de Noé, diz a palavra que ele achou, Noé achou graça aos olhos de Deus. Deus achou graça em Noé. Deus achou em Noé a virtude. E, meus irmãos, ele então, usando desse amor, ele então diz para que Noé faça a arca e leve para essa arca a sua família. A sua família. Você sabe que Deus olhou para Moisés, quando olhou para Moisés na arca, olhou para Moisés e achou graça. E será que é achar graça, hein? O que é isso? O que é achar graça? É morrer de mim? Não, não é isso, vocês não entenderam agora. Achou virtude naquela pessoa. Certo? E ele achou graça em Noé. Eu entendo, meus irmãos, que quando Deus acha graça na tua vida, é o seguinte: Ele sabe que pode contar com você. Amém. Ele olha para você e fala assim: esse não vai se acovardar, esse não vai sair, esse é fiel. Então, isso é achar graça. É confiar no sentido de saber que ele pode contar com aquela pessoa. E ele sabia que podia contar com Noé. Sabia. Tanto é que encarregou. Eu até acho, meus irmãos, que ele poderia achar uma pessoa mais habilitada, ele podia achar uma pessoa mais talentosa, ele podia achar uma pessoa mais culta, ele podia achar uma pessoa que se destacasse na sociedade. Não, mas é Noé que achou graça, e Noé que ele viu a virtude. E eu vou fazer uma pergunta: será que não tinha outro na face da terra? Será que era só Noé? Eu quero dizer, meus irmãos, que a palavra de Deus diz aqui que Noé, agora, você segurou o dedo do capítulo 6, acha o capítulo 6 de novo, nós vamos passar por alguns versículos aí para você entender. Seis 9 diz o seguinte, olha que coisa interessante. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Olha só o detalhe: Noé andava com Deus. Eu não sei se ele era mais habilitado, eu não sei se ele era mais talentoso, como eu já disse, ou mais culto. Não interessa isso. Interessa que Noé andava com Deus. Mas não precisa ser habilitada nem talentosa, mas tem algumas características daquele que anda com Deus, diariamente com Deus. Quer dizer, ficar na permanência da presença de Deus sempre. No Novo Testamento diz assim: orai sem cessar, ou andai e tal, vigiai e orai, né? Fala do clamor da igreja, fala do poder do clamor da igreja. Hoje nós clamamos por pessoas aqui que estão enfermas. Eu posso orar individualmente, você também, mas o clamor da igreja tem poder para isso. Poder para curar, poder para libertar. Lá em Atos dos Apóstolos, diz que Pedro estava preso. Enquanto ele estava preso, a igreja orava lá por ele. E balançou tudo lá e ele foi solto. Então, irmãos, a igreja tem um poder, você imagina, por isso que nós temos que estar congregados. Eu posso orar, a pessoa pode orar, a pessoa pode orar, vocês outros podem orar, tudo bem. Amém. Mas quando oramos com fé, com o corpo, as portas do inferno não prevalecem. Deus achou graça desse homem e andava com ele diariamente. Qual é a outra habilidade que esse homem que anda com Deus deve ter? Ouvir a voz de Deus. Noé ouvia a voz de Deus. Irmãos, às vezes nós nos queixamos tanto, esperneamos tanto e não ouvimos a voz de Deus. Essa semana eu esperneei tanto, irmãos, que os meus ouvidos fecharam e eu não ouvi o que Deus estava falando. Só depois que aconteceu que eu fui falar: sabe que eu tinha um camarada da pessoa, eu fiz para Deus.
Então, enquanto nós estamos preocupados em nos debater, Deus está falando conosco e ele não está ouvindo. Aquele que acha graça em Deus, ele sabe ouvir a Deus. Né? Ele segue a liderança de Deus. Aqui está dizendo que ele andava com o Senhor. E andar com o Senhor o tornou justo. Então é um homem escolhido para a finalidade de que Deus estava aqui, dando uma chance para uma sociedade que ele se arrependeu de ter feito. Né? O escolhido foi Noé, justo, íntegro, obediente a Deus. Mas ele faz a arca, e eu já disse até das coisas da arca, né, irmãos? Devem ter chamado Noé de louco, deve ter chamado Noé de esse velho que está batendo bem na cachola, porque fazer um barco, uma arca onde não tem rio, onde não tem mar, é uma coisa, no mínimo, burra, né? No mínimo idiota para fazer. Mas ele não deu ouvidos a isso, porque ele falava com Deus, andava com Deus, tinha o Senhor no coração e sabia nitidamente aquilo que Deus tinha dito a ele. Junto com ele, 8 pessoas entraram, né? Contando com ele. Noé e a esposa, depois ele tinha o Sem, o Cã e o Jafé, que eram filhos, e as respectivas esposas. Né? Todos na arca eram justos como Noé? Não sei. Será que os filhos eram justos como ele? Segura o dedo aí em Gênesis 6, mas vamos lá em Atos 16, 31. Atos 16, 31. E vamos ver por que aconteceu isso. Pela justiça, né? pela graça que Deus achou em Noé, o que aconteceu para que a família toda também fosse no mesmo barco, na mesma arca. Então, lá em Atos 16, vou achar aqui, Atos 16, versículo de número 31, diz o seguinte, ó. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Eu quero dizer aos irmãos que a importância, e você vai notar isso agora, a importância de você orar pelo teu parente não convertido é muito grande. A importância de você interceder pelo teu familiar que não conhece Jesus é importante. Né? Por quê? Porque se ele está contigo, se Deus acha graça na tua vida, ele diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Sabe, irmãos, às vezes nós somos os primeiros a desistir da oração pelos parentes. Às vezes nós somos os primeiros a entregar na mão de Deus em casa. Ó, Senhor, isso aí é com o Senhor. E coloca essa vida nas tuas mãos. Não no sentido de pensar e dizer assim no seu coração: Deus cuida dele e resolve. Mas no sentido de se livrar do abacaxi. Tá certo? E aqui, meus irmãos, nós vemos a importância de uma família ser justo. A importância de você ser na sua vida, na sua casa, sozinho como crente. Embora todos sejam idólatras, embora todos possam achar que você é um você agora virou fanático, agora você virou crentinho fanático, agora você está dizendo não a toda a tradição da família. Esquece isso. Crê no Senhor Jesus Cristo, fica firme, intercede por eles, e eles se alcançarão em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Noé, quando ele estava construindo a arca e veio o dilúvio sobre a terra, isso está, você segurou o dedo lá em Gênesis 6,6? Vamos lá um pouquinho, vai voltar em Gênesis. Agora nós vamos ficar lá. Gênesis, agora 7,6. Diz assim: e era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé tinha 600 anos. Aí você vai falar: pô, isso aqui que é amar Deus mesmo, hein? 600 anos? Ô Senhor, dá aí uns 120, para mim está bom demais. É isso?
Noé tinha 600 anos, quando a arca, ali ele começou a ter o dilúvio sobre a terra. Noé morreu com 950 anos. Isso está lá em Gênesis, só para você saber. Gênesis 9, 29. Né? 9, 29, segura o dedo que nós vamos usar essa região da Bíblia aí muito bem. 9, 29. Não, é 9, 29, não. 9, 29, tá certo. E foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Você fala, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma continha aqui comigo. Ele tinha 600 quando veio o dilúvio. Então, um pouco antes, com 500 e poucos anos, Deus deu uma obra para ele fazer, a arca. Você fala, mas ele foi até 950? Não, então vamos reduzir tudo isso. Vamos supor que ele tinha 60 anos e morreu com 95. Eu estou tirando matematicamente tudo por, tirando o zero, tá certo? Hoje seria assim. No caso, hoje seria pegar uma pessoa de 65 anos e falar assim, ó, você vai lá, vai ver o dilúvio, você vai construir a arca. E ela vivia até 95. Vamos fazer essa proporção, tá certo? Com 65 anos ele recebeu de Deus uma ordem. E não era fácil não, irmãos. Ele não tinha assim muitos ajudantes, não. Ele ali com alguns, talvez da família, ali, dos filhos, foram construindo. 65 anos, não era fácil não. Vamos fazer a proporção. Hoje, meus irmãos, tem uns quentinhos aí que passou dos 50, já acho que fez muito. Passou também o velhinho aí, já acho que não tem que, né? Já, aí eu falo assim, deixa para os novos que vão fazer ali, já fiz bastante. Será que Deus está esperando essa atitude nossa? Será que Deus está esperando uma aposentadoria para você? 30 euros eu vou poder aposentar na autoridade masculina em casa, para mim faltaria só 5, eu tenho 30. Então, será que é isso que Deus quer? A palavra de Deus diz assim, que você na velhice, quando você está com o Senhor, ainda darão frutos e frutos doces, frutos abençoados. Deus não tem você por velho, por acabado, por cansado, por aposentado, muito pelo contrário. Ele diz que na velhice o fruto vem e vem bom ainda. Então, se fosse outro, se fosse nos nossos tempos, o Noé ia virar para todos, estou cansadinho, é mais novo aí. Mas para Deus não tem idade. Quando Ele acha a graça, quando Ele acha a bênção, quando Ele vê que você é reto e justo, não importa quantos anos você tem. Não importa. Não importa, irmãos. Às vezes nós temos grande satisfação de receber crianças na igreja e logo converter para desde pequenininho, estar no caminho dos coisas, isso é uma grande bênção. Nós ficamos felizes, a igreja fica feliz, claro. Mas quando eu vejo, por exemplo, o pai da Márcia, e depois de velhinho, depois de um derrame que entra aí com a bengalinha aí, né? Vocês têm difícil de sentar aqui, e ele quer ser batizado no próximo batismo. O primeiro que veio dar o nome aqui. Eu falei, vai ter batismo, ele levantou e põe o meu nome. Quantos anos ele tem? Quantos anos ele tem? 70 de fumaça. 70 de muita fumaça. Então, você vai falar, mas aí essa altura do campeonato, para essa altura do campeonato sim. Tá? Ele quer participar de tudo, ele está aí, dá o nome, primeiro levantar e dá o nome. Não há idade quando Deus te alcança. Não há idade quando Deus olha para você e acha graça. Não há idade quando o teu coração está voltado para as coisas de Deus. Não há o que impeça. Além da idade, ele tem a deficiência física ainda. Não consegue quase andar. Mas eu garanto para você que o dia que eu marcar o batismo, ele vai estar lá de boquinha branca assim e vai batizar com grande alegria. Porque com alegria ele vem falar, põe o meu nome aí. Irmãos, tem uns crentes novinhos aí que não chegam ao pé da bengala dele. Né? Deus aqui escolheu esse homem com 600 anos, 60 anos, sei lá, faz a proporção que você quiser. A ordem de Deus veio dura, viu, irmãos? Diz assim, né? Vamos fazer a arca. E diz lá, eu vou resumir um pouco aqui para o tempo. Diz assim, os animais entravam na arca, depois de feita, depois de toda aquela gozação, ele suportou
fez como Deus mandou. De 2 em 2, macho e fêmea, eles entravam em casais. Agora olha o detalhe, não foi um casal de cada um como nós temos na cabeça. Tem um detalhe, foram 7 pares de cada espécie. Foram 7 casais de cada espécie. Animais considerados limpos da lei judaica. Né? Você vê isso lá em Gênesis 7:2, que diz assim, ó. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, macho e sua fêmea. Estou lendo 7:2 de Gênesis. Mas os animais que não são limpos, 2, o macho e a fêmea. Os animais que não são limpos, um exemplo, o porco, por exemplo. O porco é considerado pelo judeu imundo. Então entenda, tinha dos considerados limpos. O que determinava por Deus que o animal era limpo? Era os animais que Deus aceitava no holocausto. Esse era considerado limpo. As espécies determinadas por Deus que ele aceitava no sacrifício. Né? O porco, por exemplo, não. Né? Ele vai tentar você falar assim, vou sacrificar um porquinho para o senhor. Não adianta que ele não aceitar. O porco era considerado imundo até hoje, o judeu. O judeu que é judeu não come carne de porco. Eu quero dizer, o judeu ferroso lá não come carne de porco, não come nem presunto. Aliás, esse negócio misto que nós fazemos aí, queijo com presunto, é abominação. O que é de leite eles guardam num armário, que é derivado de carne, guarda o outro, sabia disso? O ortodoxo ele separa isso. Então, amados, veja bem, você vai falar assim, puxa, eu estou começando a entender, porque até então, eu não entendia que entrou um casal de cada. Como é que eles fizeram para alimentar esses casais, essa bicharada toda? Será que junto com eles levavam um peixe de capim, um negocinho, né? Um porquinho de uma lavagem, qualquer coisa assim na quintinha, alguma coisa para dentro da água? Aí você começa a entender que tinha 7 casais de animais limpos, que alguns deles foram sacrificados dentro da água. Por exemplo, tinha 7 casais de o boi e a vaca, não é verdade? O Noé precisava comer alguma virou bife para ele poder comer a família dele. Está entendendo? Eu quero chegar e que vocês entendam como Deus supriu lá dentro. Devia ter 7 bovinhas, 7 cabrinhas lá, que dava leite. Eles tinham leite desses animais para poder se alimentar. Né? Então, tem animais, irmãos, lá que se supriram nesse aspecto. Agora, esses limpos, Deus mandou colocar 7 com a intenção da manutenção da vida lá dentro. E esses imundos eram apenas uma procriação. Eu posso ter um casal só, porque está lá para procriar, para não acabar a espécie. Essa era a determinação de Deus. Por isso que trouxe 7 de um tipo e um casal só de outro. Nós pensamos que sempre foi um casal, não foi. O detalhe é esse. Tá certo? Então, amados, aí vem, meus irmãos, o dilúvio. Choveu 40 dias e 40 noites. Há um detalhe muito importante, que quando Noé entrou com a sua bicharada toda e a família dentro da arca, o que aconteceu com a porta, irmãos? Já viram lá? Quem que fechou a porta da arca? O Senhor fechou a porta. O Senhor fechou a porta. Diz que o Senhor fechou a porta pelo lado de fora. Você fala, puxa, que Deus fez, né? Pensa bem. Se Noé quisesse desistir, dava para ele desistir? Estava fechado do lado de fora. Deus fechou para garantir a sobrevivência deles lá depois do dilúvio. Por que Deus fechou a porta pelo lado de fora? Porque Ele sabe que uma hora nós estamos, outra hora não estamos. Mesmo Noé justo, mesmo Noé correto, mesmo Noé que andava com Ele. Isso eu quero dizer para você, que mesmo você sendo presbítero, um dia você escorrega. Mesmo um dia você ser pastor, você um dia leva. Mesmo um dia você ser profeta, um dia você vai do tombo. E o Senhor sabe disso. Então o Senhor não nos dá chance disso. Não deu chance para Noé. Ele fechou pelo lado de fora e falou: Noé, ou vai, porque aqui você não vai sair também. Então, quando o Senhor diz assim que você abraçou a causa de Deus, eu quero dizer para
pregaram de boca cheia, assim, Deus nos deu livre-arbítrio. É uma beleza, nós decidimos o que fazer com a nossa alma, com a nossa vida, né? Irmãos, eu não queria ter livre-arbítrio coisa nenhuma. Eu queria que Deus falasse assim, ó, está salvo aqui, acabou, você não escolhe nada, está escolhido. Eu queria isso. Porque se deixa na minha mão, eu sou falho. Se deixa no meu coração, ele tem altos e baixos. Se deixa na minha vontade, na minha capacidade, uma hora eu estou, uma hora eu não estou. Então esse negócio de livre-arbítrio, meus irmãos, é um grande perigo para o crente. Era muito mais fácil que ele escolhesse e falasse assim, olha, faz o seguinte, meu amigo, salvo é salvo, tem que ser perdido, está aqui, é joio, trigo é trigo, acabou. Isso seria uma beleza para nós. Mas quando ele chega para você e fala assim, você decide, você escolhe, você faz a opção, é duro, sabe, irmãos? Porque nós vamos atrás da nossa carne, nós vamos atrás dos nossos medos, nós vamos atrás dos nossos traumas, nós vamos atrás das perseguições, nós abalamos a nossa carne e aí metemos os pés pelas mãos e acabamos não discernindo a esquerda da direita. Mas quando, irmãos, o Senhor colocou a família lá e trancou a porta, Noé poderia se arrepender, mas ali já não tem mais jeito. Os animais entraram na arca 7 dias, depois começou o dilúvio. Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos ver quanto durou o dilúvio? Gênesis 7:24 diz assim: e prevaleceram, 7:24, prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Então, 150 dias as águas ficaram. É tempo, irmãos. É tempo, não é fácil. Não foram uma semana, 10 dias, mas 150 dias. Depois, em Gênesis 8:4, uma folha para frente aí, está escrito assim: e as águas tornaram-se sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram. Né? É isso? Estou lendo aqui? 8:4, né? E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre o monte Sinai. Aqui é outra coisa. Era. Então a arca repousou no 7º, ficou 7 meses, durou a história toda. Você vai falar, peraí, pastor, 150 dias dividido por 30, que é um mês, 5 vezes 3, 15, né? Foram 5 meses, a Bíblia está falando que é 7. 7 × 6 são 210 dias. Faz uma conta comigo aí. Depois que eles estavam lá, 7 dias é que começou a chover. Então, tem 7 dias. Com 150 que as águas, dá 157. É isso? 157. Com 40 dias de chuva, que lá está dizendo que foi o total, lá está dizendo que teve 150 dias, ela flutuou sobre as águas. Então tem os 7 dias que esperou para vir a chuva. Os 40 dias da chuva dá 47. É isso? Com 150, e ficou 197. Passou deu 197. Não deu 211, 210, que são 7 meses. Deus errou nas contas, não errou não. Porque lá, meus irmãos, mostra que quando as águas estavam ali, 150 dias, Noé vai e solta lá o pássaro lá, né? Para que ele vá, né? Deixa eu achar o texto aí para você. Então Noé soltou um corvo e uma pomba que voltaram depois de 7 dias. Então, 197 com 7, 205. Certo? E depois, 7 dias depois, pela terceira vez, então, mais 7, 221, né? 7 vezes. Certo? Deus não erra nas contas. Certo? Olha quanto tempo ficou a arca. Dava tempo, meus irmãos de Noé desistir, dava tempo deles se matarem lá dentro, dava, sabe? Tudo isso. Mas quando Deus faz, quando Deus fecha a porta para que você, é porque Ele sabia que eles iam resistir. Né? Depois de um ano após o dilúvio, Deus deu ordem para Noé sair da arca, porque a terra estava seca. Noé, ao sair da arca com a sua família, fez um altar e ofereceu sacrifício a Deus. Isso está em 8:20. Só para você saber onde está, 8:20. Diz lá assim, ó: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa,
limpa e ofereceu o holocausto sobre o altar. O sacrifício que Deus desejava. Né? Depois Deus faz uma aliança com Noé, e ele diz assim, lá em Gênesis 9:11, diz assim, ó, lê aí 9:11, uma folha para frente. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Olha que bênção. Deus se arrependeu de ter feito o homem, depois Deus se arrependeu de ter destruído o homem. No arrependimento de Deus nós somos abençoados. Naquilo que Deus espera de nós, meus irmãos, nós não cumprimos, que deixa Ele triste, nós entristecemos o Espírito, mas Deus sempre nos dá uma nova chance. Né? O sinal da aliança está no 9:13, diz assim: o meu arco tinha posto na nuvem, e esse será por sinal do concerto entre mim e a terra. Ele diz o arco, é o arco-íris, que até então não tinha aparecido. A partir dessa determinação, é o concerto, quer dizer, como se Deus selasse, trazia uma assinatura aqui, ó, essa. Está certo? Pastor, mas, está falando que isso é um ato de Deus, mas ó, o arco-íris, cientificamente, é o ajuntamento de partículas, que a incidência da luz faz com que ela tenha aquela coloração, e eu acho até muito bom você achar isso. Só que é interessante, só foi aparecer depois que Deus determinou. Aí você vai estudar, meus irmãos, e começa assim, fala assim, olha, o mundo surgiu de uma grande explosão. Né? Explodiu tudo, e assim ficou as coisas como estão, e o mundo é uma partícula dessa explosão cósmica. Né? E o mundo é isso, não quer dizer que Deus fez tudo, né? Isso é uma explosão cósmica, sabe coisa? Eu vou dizer para você que bendita explosão essa que explodiu e caiu tudo nos seus lugares certos. Tudo certinho. Não teve erro de nada. Explodiu. Né? Você quando explode um negócio, já explodiu alguma coisa? É uma desgraça. Você quer ver uma coisa que se explode que você não consegue? Você já deu, você traz aquela Coca-Cola lá, e vem lá do mercadinho, você vem chacoalhando aquela porcaria, ela está bem criando, né? Aí, de repente, cai aquela garrafa PET, essa garrafa, você já viu como explode isso aí? Você quer, ela explode e ela começa a virar assim, ó, e joga a Coca-Cola lá em qualquer lugar, né? Então, ninguém consegue controlar uma coisa que estoura. Ela vai para todo lado. Mas, que coisa, estourou o mundo, a galáxia aí, a cósmica, todo aí, e caiu as coisas tudo certinho, assim. Então, sabe? Nós vamos começar a compreender as coisas de Deus. Pastor, você é ignorante porque nós temos as galáxias, nós temos outros mundos, nós temos, está provado algo disso. Não, porque lá nos Estados Unidos tem um ET que está lá guardado, ficou guardado bem e ninguém acha lá. Irmãos, vamos parar. Pastor, de ignorância achar que não tem vida em outros países, se tivesse, estava explicando. Enquanto não provar, eu nunca vi. Eu nunca vi. O único ET que eu conheço é aquele da bicicletinha do Spielberg, que tem lá o ET, aquele do dedão de, né? Sabe? Onde está esses caras? Nós lá em Varginha, lá na terra do Rio, lá em Varginha, tem os ETs lá que a nave desceu e foi tirada uma foto aérea e tem, o mato está cortado assim, redondo assim, exatamente como uma nave que desceu. Não viu a nave, viu o mato cortado. Desceu a nave lá. Isso não é extraordinário? É, muito. Andar sobre as águas também é Jesus fez. Amém. Transformar água em vinho também é extraordinário, Jesus fez. Curar um cego, cuspindo, fazendo lama e colocando no olho dele, mandando ele se lavar, é extraordinário que Jesus fez. Então, amados, vamos devagar, né? Eles querem destruir uma fé baseada na palavra de Deus, os fatos científicos. Todos aqueles que se aprofundaram na Bíblia cientificamente para estudar se converteram, graças a Deus.
cidadão que pôs o primeiro pé na lua lá, se converteu. O senhor Neil Armstrong, ele é o primeiro lá, ele falou assim: isto para o homem é um pequeno passo, mas para a humanidade é um passo. Né? E foi mesmo, falou a verdade. Esse se converteu. Viver a maravilha que só Deus poderia fazer. Então, amados, o que será que está acontecendo? Será que Deus está trancando a nossa arca, senão a gente foge das coisas de Deus? Será que nós podemos crer como creu esse tal de Noé? Ou você que está pensando que já está cansado e tal, será que Deus não precisa reviver em você aquele primeiro amor que quando você chegou na igreja e quis fazer as obras? Né? Reviver aquela situação de você dizer para o Senhor: eis-me aqui. Será que nós somos produtos do arrependimento de Deus? Olha, irmãos, essa semana eu me arrependi muito de certas coisas. Muito, muito mesmo. E eu creio que Deus aceitou isso. Amém. Não porque eu mereça, mas porque Ele é misericordioso e piedoso. Será que nós temos que tomar essa atitude hoje? Será que Deus vai ter que trancar a arca, né, atrás de nós a porta, para que nós não possamos dar meia volta e sair do caminho dele? O Senhor diz assim: que você começou esse caminho, vai pelo caminho. O caminho de Deus é perfeito e aquele que caminhar nele alcança a misericórdia e a vida. Então, amados, será que é um momento de, às vezes você pega a Bíblia, vem, às vezes você está numa situação adversa, né? E você não sabe qual é a saída, e a saída é buscar a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para você.